Hoje, irmãos, eu continuo aqui com você sobre aquelas 7 pessoas que não deveriam se nomear, na verdade, na nossa vida. Amém? E hoje eu vou falar com você sobre essa pessoa que são aquelas que alimentam dúvidas. Elas são enviadas para te colocar a dúvida. Olha aqui para mim. Você vem à igreja, você busca Deus, você faz campanhas de oração, você ora na sua casa, tem vezes que você se consagra, amém, Jesus? E a hora que Deus fala ao teu coração, aparece aquele sei lá de onde, para tentar te trazer a dúvida. Isso é extremamente complicado. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 7. 2 Reis, capítulo de número 7. Então, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim, diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Presta atenção, irmãos. O que Eliseu estava fazendo? Uma profecia. Uma profecia que ia trazer a eles uma bênção material. Amém, Jesus? Ele disse: olha, amanhã, nesse mesmo tempo, tá? Sei lá, se o horário aqui fosse 8 da manhã, ele estava dizendo, amanhã, às 8 da manhã, no mesmo tempo, vai ter essa bênção, vai acontecer. E ele diz, olha, terá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Versículo 2. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que o Senhor, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele lhe disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Amém? Como é que começa o versículo de número 7? Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Tem pessoas, irmãos, e eu digo pessoas que se dizem ser de Deus, que elas às vezes desprezam a palavra do Senhor. Ela ouve o parente, ela ouve lá o colega de trabalho, não, porque aquela pessoa, pastor, é uma pessoa culta, sábia. Ninguém é mais do que Deus, irmãos. Se a palavra de Deus diz é e ponto final. Se a palavra de Deus diz não dá e fim de papo. Mas se a palavra de Deus diz pode também, e não tem quem seja ao contrário. Amém, Jesus? Mas a pessoa para ouvir os outros. Para ouvir aquela pessoa, como eu te falei no começo da reunião, você orou, você falou com Deus, Deus confirmou várias orações tuas, e quando você vai dar aquele passo de fé, chega uma praga enviada pelo capeta, para falar o português rasgado aqui com você, e diz, olha, não dá, não tem jeito, entendeu? Isso aqui não é dessa forma. Pessoas que acreditam na doença, na maldição. Não, porque isso é uma coisa de Deus. Mas como que doença é coisa de Deus? Como que é de Deus? Se aquele que causa isso chama-se Satanás, irmãos, que vem para roubar, matar e destruir. Explica isso para mim. Mas me explica biblicamente. Não vem com um papo furado do meu lado, não. Eu quero bíblico. E a pessoa diz, não, mas Deus, ele tá te conduzindo. Mas peraí, qual é o pai que quer ver o filho internado no hospital do câncer, morrendo de câncer podre? Ninguém, irmãos.
E por que Deus quer a mim ou quer a você? Ouve a palavra de Deus, irmãos. Não fica ouvindo membro de igreja, não fica ouvindo obreiro, né? Ah, mas o pastor falou. Pastor nenhum está acima de Deus. Digam graças a Deus. Nenhum, meu irmão, não interessa quem seja. Ninguém está acima do Espírito de Deus. Ouve a palavra de Deus. Ouve o que o Espírito Santo lhe fala. Ouve aquele recado que Deus tem te dado dentro da igreja. O diabo usa pessoas, irmãos, para tentar tirar o teu foco, para tentar tirar você da sabedoria ou da grandeza de Deus. Disse o profeta, olha aí no versículo 1. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Espera aí, quem é que está falando, igreja? É o Senhor. Não é um qualquer da vida, não é um largado, não é um pecador, não. É Deus. É sabedoria, é criador. Amém, Jesus? Ele está falando aqui para vocês. Ó, amanhã vai haver o ciclo, amanhã terá comida, amanhã virá a bênção. Aí me aparece um famoso sei lá quem, capitão, olha o versículo 2. Porém, um que, igreja? Capitão. Eu acho que essa palavra está meio errada aqui. Aqui devia ser um capetão. Porque o cara chutou o pau da barraca aqui, meu irmão. Terrível. Então chega um capitão, porque é um cara de posição, porque é um sujeito que governa o exército de um rei, porque é um cara que já venceu batalhas por aquele rei, então ele se acha o bam, bam, bam. Ninguém está acima de Deus. Amém, Jesus? E diz assim para o profeta, eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? É o caso aqui que você conhece de Bragança Paulista. Secou tudo. Tudo. A última vez, irmãos, que eu estive na cidade de Araçatuba fazendo uma reunião, existe um lugar lá que o pastor Ney até conhece, a plataforma. Dava desgosto de você ver. Tudo seco, meu irmão, seco. Aqui secou tudo. E eu só ouvia 10 anos para encher, vai 10 anos, vai 10 anos, vai 10 anos, vai. A hora que Deus resolveu colocar a mão, não foi 10 anos não, meu irmão. Em um mês já estava tudo cheinho, bonitinho. E se Deus continuasse, até Bragança estaria debaixo d'água uma hora dessa. Amém, Jesus? Ninguém está acima de Deus. Pastor Ney foi lá em Araçatuba essa semana. Resolveu uns probleminhas que ele teve que resolver por lá. Chegou para mim e falou, pastor, eu fui no Tietê. Falei, como é que está o Tietê lá? Ele disse, está na boca. Ninguém está acima de Deus. Escancare o céu. Será que poderia acontecer isso? O profeta disse, olha, então amanhã você vai ver, mas você não vai colocar a mão, você não vai desfrutar, você não vai comer, você apenas vai ver. Segura aí onde nós estamos, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, Evangelho de São Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 14, do Evangelho de Mateus, versículo de número 31. E vem Jesus, irmãos, andando sobre as águas. Os discípulos estavam no barco, olharam, nossa, é fantasma, é sei lá o que, bom, mas fantasma, já está todo mundo crescidinho para acreditar em fantasma, né? E filho de Deus não vê fantasma, meu irmão. Filho de Deus só vê bênção de Deus. Amém, Jesus? Aí Jesus disse, não, sou eu, Jesus. E Pedro, sempre o mais atirado, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo também sobre as águas.
E Jesus disse: venha. O que o Pedro faz, irmãos? Desce do barco e vai. E vai embora. Mas chegou um ponto que o Pedro parou, porque a Bíblia diz que os ventos eram fortes mesmo. E quando ele parou para ver que o vento era forte, que ele estava sobre as águas, e que aquilo ali humanamente seria impossível, o que aconteceu com ele? Blum, afundou. Senhor, socorro, me salva, me ajuda, e isso e aquilo. Jesus veio, olha o versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, leia bem alto aí o que foi que Jesus disse, igreja. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Espera aí, por que você tem que duvidar? Olha, mas os ventos contrários, quando eu duvido, irmãos, o vento contrário, deixa eu te explicar isso, é um vento que na vida do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, do casal de Deus, da família de Deus, esse vento contrário, ele sempre vai tentar bater forte contra a nossa vida. Amém, Jesus? Mas ele só vai conseguir levar aquilo que é nosso, devastar aquilo que é nosso, se nós duvidarmos do Senhor. Caso contrário, meu irmão, nada pode colocar a mão sobre a sua vida. Digam graças a Deus. Você olha, Pedro, qual é o motivo que você tem para duvidar? Por que você duvidou? Pequena fé. Homem de pequena fé. Você não tem que duvidar. Ainda que tudo esteja batendo contrário, é forte o vento, aquilo que está acontecendo aos meus olhos parece ser impossível, não interessa. Eu vou continuar acreditando no que diz a palavra de Deus. Amém, Jesus? Mas há pessoas que duvidam, irmãos. Tem pessoas que brincam com o Evangelho, com o Espírito de Deus. Espera aí, eu estou falando de quem? De Deus. Eu estou falando de quem? Da palavra de Deus. Quem é Deus? Eu vi uma reportagem essa semana, eu até comentei hoje de manhã com os irmãos aqui, eu preciso me aprofundar mais nisso, porque eu fiquei meio abismado. E essa reportagem é uma reportagem científica. E, segundo o cientista lá, a ciência, a cada 5 segundos, tá? O universo se expande. Expandir não é crescer, irmãos? Sim ou não, irmãos? É crescer. A cada 5 segundos, o universo se expande 75 quilômetros. A cada 5 segundos. Que tamanho que é esse Deus, irmãos? A gente fala, Deus é grande, mas tem umas coisas que eu fico procurando, que eu fico pesquisando, que eu fico dando uma olhada, que para mim só serve, não é para duvidar de Deus, não. É para dizer, Senhor, muito, mais muito, mais muito, e a palavra muito nunca tem que acabar, né? Obrigado. Porque o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é imenso, o Senhor é gigantesco. Quer dizer, o que dá para falar de Deus? Então, Deus sendo isso, irmãos, qual é o motivo que eu tenho para duvidar? Se a Bíblia diz assim, olha, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo quem? Tu, e parou aí, irmãos? Morre o assunto por aí ou não? Não, tu e a tua casa, é você e a tua casa. Pastor, mas minha casa lá, os familiares estão assim, ó, de cabeça para baixo. Não interessa o que você está vendo. Você tem que continuar crendo no que diz a palavra de Deus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Abra a Bíblia no Evangelho de São Lucas agora. Vai para frente. Você está em Mateus, Marcos, Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24.
capítulo de número 24, versículo de número 38. Jesus, depois de ter ressuscitado, vai ao encontro dos seus. E está todo mundo lá, né? Reunido, e de repente ele entra, ele aparece no meio dos discípulos. Versículo 38. Começa no 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, uma coisa aí do, sei lá, do além, do outro mundo, alguma coisa estranha, né? E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vosso coração? Olha bem, irmãos, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos em vosso coração? Primeiro, a dúvida te perturba. Você já orou, como eu te falei, você já falou com Deus, você já se consagrou, Deus já te respondeu todas as orações que você fez, e aí você vai. E de repente aparece alguém e diz: não é isso, você sabe por que não vai dar? Porque aqui tem um fio. E você para e diz: nossa, mas é verdade. Eu não tinha reparado, aqui tem um fio, meu Deus, e agora como é? A misericórdia, meu irmão. Você não orou? Você não falou com Deus? Deus não te respondeu as orações? Não interessa se aqui tem um fio, um emaranhado de fio, um bolo de fio, um carretel de fio. Acabou, Deus confirmou, acabou. A palavra dele é que vale. E ele disse: por que subis em vosso coração tais pensamentos? Deus conhece quando você duvida dele. Deus sabe quando você fica balançado na palavra. Deus sabe as intenções e pensamentos do seu coração, meu irmão. Amém, Jesus? Não há motivo, igreja, para dúvida. Pastor, aconteceu mal, agora eu não sei o que eu faço. De vez em quando eu encontro uns irmãos: pastor, é só por Deus mesmo. Mano, mas se é só por Deus, está resolvida a situação, acabou, morreu até o assunto. Se é só por Deus, está resolvida a situação, porque é só Ele que pode resolver. É o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, e se o Senhor não guardar uma cidade, em vão vigia o sentinela. Mas a pessoa fica preocupada: meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Peraí, você está preocupado por quê? O problema que te leva à preocupação tem solução ou não tem? Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz: posso algumas coisas naquele que me fortalece. O que a Bíblia diz? Posso todas as coisas. Acabou. Eu posso tudo. Em quem? Naquele que me fortalece. Então o problema que te leva à preocupação, ele tem solução ou não tem, igreja? Sim ou não? Então, se tem solução, por que você está preocupado? Você está vendo como é que é o ser humano, irmãos? Não, pastor, peraí. Acabou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Não dá mais, pastor, não tem recurso mais. Se não tem recurso mais, não tem jeito mais, por que você continua preocupado? Já não tem mais jeito. Eu me lembro do Davi, irmãos, da passagem de Davi. Davi vai lá e ora e chora, e a criança, e Deus, meu filho, e me ajuda, e o filho, e de repente, ele lá, né, rasga suas vestimentas de rei, cobre-se com um pano de saco, joga cinza na cabeça, jejua, não come, não bebe, e só orando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus. De repente chega alguém e diz: ei, a criança morreu. Ele disse: morreu? Morreu. Levantou, foi lá, se limpou, tomou um banho, colocou as roupas, a melhor vestimenta que ele tinha. Só, mas e de repente o senhor está assim, e ele disse: olha, enquanto
estava viva, tinha esperança. Morreu, acabou, não adianta ficar chorando, orando, me arrebentando. Não vai ter condições, irmãos. Então é uma questão de você parar e crer mais em Deus, acreditar mais na palavra do Senhor. Agora eu vou te dar o versículo dos versículos, que hoje eu li, essa semana que passou eu li essa passagem. E eu vou te falar, meu irmão, eu já li várias vezes, mas eu nunca enxerguei da maneira que eu enxerguei essa semana. Vai lá para o livro de Romanos, vai para frente de Lucas. Lucas, João, Atos, e depois vem o livro de Romanos, capítulo de número 14. Agora pega a caneta, pega o batom, pega aquele negócio que mulher passa nos olhos, assim, como é que chama, que treco preto lá? Rímel, irmão. Pastor, mas vocês estão rindo de mim por quê? Eu não uso isso, irmãos. Então, necessariamente, eu não tenho que saber o nome disso aí. Pega o rímel. Eu sei que não usa, eu sei que não usa isso mais, que isso é da época da minha avó, agora deve ter outro nome, mas pega o pó de arroz aí, entendeu? E grifa a sua Bíblia aí esse versículo. Marca isso mesmo. E eu estou falando sério. Eu brinco com vocês, mas falando sério. Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 23. Para você nunca mais esquecer. E olhem aqui para mim, irmãos. Igreja, eu quero chamar a tua atenção para a última parte do versículo, que diz assim, olha, mas aquele que tem, o que, igreja? Dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. Agora aqui é que pega, ó. E tudo que não é de fé, é o que? Pecado. Amém? Eu vou te explicar esse versículo. Ele diz assim, olha, mas aquele que tem dúvida, a pessoa tem dúvida. Será que Deus me cura? Será que a superabundância que o pastor está falando? É, meu irmão, se não fosse, não estaria na Bíblia. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Ah, mas será que é a minha família? Será que é a minha casa? Será que eu tomo esse passo? Será que eu vou? Será que eu fico? O que eu faço? A dúvida. E aqueles que tentam implantar a dúvida no teu coração são pessoas enviadas pelo maligno para fazer você perder a bênção que Deus tem para a sua vida. Amém? Então ele diz assim, olha, aquele que duvida, se come, está condenado. Então, a pessoa vai dar um passo de fé. Deixa eu ver um exemplo aqui. Ela tem um negócio aí, vamos falar assim, muito grande, e ela está orando a Deus, e buscando de Deus, e Deus, o que eu faço? E Deus me ajuda, e Deus aqui, e Deus ali, e ela vai clamando a Deus, buscando uma resposta, uma solução do Senhor. Nunca dê um passo se não tiver o sim de Deus. Amém, Jesus? E quando Deus esclarece para ela, ela chega para fazer o negócio, mas antes dela dar o passo, vem alguém, vou até usar o exemplo que eu dei, disse, olha, você vai fazer isso? Vou, mas tem um fio aqui. Diz, caramba, mano, não vi o fio. O problema é o fio, Então a Bíblia diz que aquele que duvida, se come, está condenado. Bateu a dúvida, veio a dúvida, não dá o passo adiante, não o próximo passo, porque acabou para você, irmãos. Você duvidou de Deus. Não dá. Estou te sendo sincero. Amém, Jesus? Mas pastor, só porque eu duvidei, Deus entende. Deus entende. Mas Satanás, no que diz respeito a matar, a roubar e a destruir, ele não brinca. Ele não brinca. Acredite no que eu te falo. Então, aquele que duvida, se come, está condenado. Quer dizer, eu duvidei, agora eu vou agir, não vai dar certo. Eu sempre falei aqui nessa igreja para vocês. Isso é meu. É coisas que a gente aprende no decorrer
de longos anos de ministério, eu paro, eu estou orando a Deus, estou orando, buscando uma direção. Veio a dúvida, eu paro, irmãos. E aí, pastor, não arreda o pé. Nada. Mas o senhor não vai? Nada. O que o senhor faz? Eu volto. E começo da estaca zero de novo a orar. Até Deus me esclarecer se é sim ou se é não. Ninguém chega a lugar nenhum em dúvidas, irmãos. Amém, Jesus? O povo de Deus está deixando de ouvir a Deus, deixando de ouvir a palavra, para ouvir o que o irmão falou, sei lá quem disse, o outro lá que é muito sábio, ou sei lá o quê. Se eu chegar aqui, eu, Ayrton, pregador, e falar para você contrário do que diz a palavra de Deus, despreze aquilo que eu te falei, meu irmão, mas não arrede o pé da posição que o Espírito Santo te colocou. Amém, Jesus? Não arrede o seu pé, porque quem te colocou aonde você está, na posição de filho, não foi pastor Ayrton, foi o Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Então não duvide do Senhor. E não deixe que pessoas venham inflamar a tua cabeça com dúvidas. Mas vai, não vai? Não, eu vou naquilo que Deus falou. Se Deus confirmou, você pode até desmaiar na minha frente, meu irmão. Eu continuo a minha caminhada. Foi Deus que me falou. Digam graças a Deus. Ele diz assim, olha, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Você duvidou? Duvidei. Você vai dar o passo à frente? Vou. Não vai. Eu falei aqui umas 2 semanas atrás, eu não sei se foram 2 semanas atrás ou uma semana passada, eu disse, agir pela fé, você tomar decisões pela fé, é você, meu irmão, invadir o impossível. Amém, Jesus? Tomar decisões pela fé é aceitar desafios. E eu me lembro que eu falei isso aqui para você. Não sei se foi a semana passada, a retrasada ou a outra. Eu vou agir pela fé, vou. Eu estou aceitando o desafio. Mas tudo diz ao contrário, não interessa. Se a palavra de Deus está dizendo a meu favor, eu vou continuar a minha caminhada. Amém? Por que perder a bênção que Deus tem para você? Em qualquer área da sua vida. Qualquer área. Não é nessa ou naquela, não. É em qualquer área. Até na vida espiritual. Eu não sei, esse negócio de novo nome escrito no livro da vida eterna, existe, não existe? Cuidado, meu irmão, isso te leva para o inferno. Isso acaba com a tua salvação. Ele disse, aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, porque não está fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. E ser cristão, meu irmão, é desprezar sintomas, sentidos e sentimentos, para ficar com a realidade que é a palavra de Deus. Digam graças a Deus. Aí ele termina o versículo dizendo o seguinte, e tudo que não é de fé, aqui para mim é que pega a barbaridade. É o que, irmãos? É pecado. Bom, eu estou agindo pela fé. Estou lá na minha caminhada. Aparece alguém e diz, não é assim, é. Aí eu aceito o que a pessoa disse, eu saio da minha posição que Deus me colocou, meu irmão, e eu estou cometendo um pecado. Eu estou cometendo um erro na minha vida. Volta lá onde nós começamos, 2 Reis, capítulo de número 7, versículos de número 1 e 2. Acharam? Amém? Olha, acompanhe isso aqui comigo. O melhorzinho eu deixei para o final agora para você. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Irmãos, olha aqui para mim. Assim diz o pastor Ayrton. Igreja, homens, mulheres, senhoras, jovens, crianças, casais, famílias.
Deem ouvidos à palavra de Deus. Você não vai se arrepender na vida por isso. Ninguém se arrepende por andar no caminho de santidade, que é o caminho de Deus. Amém, Jesus? Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá, por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Versículo 2: porém, um capitão que se achava lá o dono do bambambam da verdade, porque eu sou capitão, porque eu tenho soldados ao meu comando, porque eu venci exércitos, porque eu estou rompendo barreiras aqui para o meu rei. Um capitão em cuja mão o rei se encostava, o rei se apoiava na mão desse capitão. O cara era o bambambam daquela época. Respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E aí o Eliseu olhou para ele e disse assim: olha, eis que verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Versículo 16. Então, versículo 16 agora. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Versículo 17. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Amém? Então o povo vai lá, saquearam Samaria, pegaram aquilo que o profeta tinha falado, o rei vem, pega o capitão, coloca ele na porta, o povo passa em cima do capitão que nem um estouro de boiada, meu irmão, e o cara morreu. Quem duvida, perde a vida. Mas não é perder a vida de ir lá para o cemitério, pode até acontecer, tá? Porque muito pior do que um corpo estar no cemitério é um espírito afastado de Deus, irmãos. É a morte espiritual. Amém, Jesus? Ninguém cresce. Ninguém cresce. A pessoa, quando ela duvida, ou quando ela dá ouvidos à dúvida, ela sai da posição de filho e entra na posição de covarde. Você conhece algum covarde conquistador, irmãos? Você conhece algum covarde bem na vida? Você conhece algum covarde que alcançou alguma coisa na vida? Então, meu irmão, acredite no que eu vou te falar. O Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Você crê? Diga graças a Deus. Você pode todas as coisas. Todas. Não são algumas. A Bíblia não diz assim, olha, eu posso algumas coisas. Não. A Bíblia não diz assim, olha, eu posso essa, aquela ou aquelas outras. Não, ele disse todas. Ele generalizou. Então eu posso todas as coisas. Na verdade, eu e você não temos motivo em nada na nossa vida para duvidar do Espírito Santo de Deus. Digam graças a Deus. O Senhor Deus chega para Josué e diz assim, olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta, você está aí nessa choradeira, aí nessa lamentação, ele já morreu, não vai voltar. Pega esse povo que está aí, certo? Atravessa o Jordão, entra na terra prometida que eu jurei aos teus pais que lhes daria. Aí o Senhor Deus, ele vem, só para você entender, no livro de Josué, capítulo de número 1, no versículo no 3, ele diz assim, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Quer dizer, onde você colocar a planta do teu pé é tua. Acabou.
Se o Josué tivesse saído de lá, meu irmão, vindo parar em Bragança Paulista, todo esse território aqui seria deles. Só para você entender isso. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. E Deus diz assim para ele: ninguém, você sabe o que é ninguém? Forte, bravo, invocado, valente. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa promessa, ela continua valendo para mim e para você, meu irmão. Amém, Jesus? Então, não duvide. E o dia que aparecer alguém tentando trazer dúvidas no seu coração, meu irmão, saia fora. Essas pessoas que tentam semear, pode ser lá do seu trabalho, do seu rol de amizades, da sua vizinhança, pode ser até familiar teu, tá? Não despreze, só não quero saber, não é assim. Mas não dá para ter a comunhão bíblica com esse povo. Esse povo tira você da presença de Deus. Ah, pastor, mas é um grande amigo. Não existe grande amigo acima de Jesus Cristo. É o único amigo e verdadeiro amigo. Amém? Fique com essa palavra hoje. E que Deus te abençoe. Guarde isso no teu coração. E tome decisões, irmãos, certas, corretas, diante da vontade de Deus. Essa semana, um pastor me procurou de uma outra igreja. E esse pastor, ele estava meio desorientado, irmãos, lá com o ministério dele. Eu não vou citar, é conhecido. Se eu falar aqui, você vai identificar quem é, mas eu não vou identificar ninguém. E esse pastor, ele estava meio triste lá com o ministério dele, e ele veio falar comigo. E eu disse para ele, está certo, meu irmão. Fala então. Falou. Eu falei, e você tomar a decisão que você está pensando em tomar, vai mudar o que na tua vida? Hein? Não, pastor, porque o senhor tem que entender, porque lá no meu ministério é diferente, lá na minha igreja é diferente, entendeu? Da sua igreja, não são iguais e tal. Eu disse, não, irmão, tudo bem, até aí tudo bem, eu estou entendendo. Só quero que você me diga o seguinte: a decisão que você está querendo tomar, que é uma decisão todinha baseada na carne, não é no pecado, mas é no estado natural do ser humano, a carne é isso, tá? O que vai mudar na tua vida? Aí ele já parou para pensar. E ele falou para mim depois, que ele me mandou um recado por telefone e disse, pastor, o grande divisor foi quando o senhor disse para mim assim, ó, você foi chamado para pregar o evangelho. Eu falei, irmão, vai, se acerte com Deus, não é pecado, não é nada. O cara estava triste. Olha o que o diabo faz. Disse, mas vem cá, como é que começou essa tristeza? Sabe como é que começou? A Bíblia diz, irmãos, o próprio Jesus falou, que o trigo cresceria, mas junto com o trigo vem quem? O joio. Não tem como você cortar o joio e não acertar o trigo. Então você corta tudo junto e depois separa. Então essas pragas de joio existem dentro de igreja, dentro das igrejas. Começou a tristeza seguinte, mais ou menos assim, olha. Nossa, irmão, você tem tanta capacidade na tua vida. A capacidade que ele tem, quem deu a ele foi Deus. Amém, Jesus? Então toda honra e glória sejam dadas a Deus. Irmão, você dirige que igreja? Aí o pastor falou lá, a igreja dele lá, onde que é a igreja? Nossa, irmão, mas você tem tanta capacidade, você está numa igrejinha daquela. Igrejinha, meu irmão. Igrejinha.
Igrejinha hoje tem nos quintos dos infernos, não tem igrejinha. Toda igreja é igreja, meu irmão. E merece o respeito como uma igreja. Não interessa se a minha aqui, de final de semana, passa 500, 400, 600 pessoas. Não interessa. Ela não é nada diferente da outra igreja, que o pastor lá tem 50, 60 membros. Igreja para mim é igreja. Eu não conheço classificação de igreja, igrejinha e igrejona. Isso é para gente retardada. Você me perdoa meu desabafo. Isso é para pastor safado, que não respeita sequer o Espírito Santo de Deus, meu irmão. E que isso fique registrado, porque está sendo gravado e vai para a televisão isso. Pastor safado, que não respeita a Deus. Coloca o teu coração onde você foi chamado. Dobra teu joelho, meu irmão. Ora, busca Deus. Você vai ver o que é uma igreja, e uma igreja grande. Digam graças a Deus. Às vezes, aquele que tem 1000 dentro da igreja dele, tá? Se pegar os 1000, passar no moedor, não sai um pastel. E o outro que tem 60 lá, os 60 são verdadeiros adoradores diante do Pai. A diferença é essa. Não dê ouvidos a ninguém, meu irmão. Ouça a Deus, somente a Deus. Você foi chamado, não é para servir. Exemplo, Rodrigo, Ayrton, Ney, sei lá quem. Você foi chamado para ser servo de quem? Do Senhor Jesus. Então seja servo. A partir do momento em que você acorda até o momento que você for dormir. E enquanto estiver dormindo, continue sendo servo do Senhor. Fica aí o recado para você. Amém? Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Pai, no demais, que o Senhor fale em cada coração, em cada vida. No demais, que o Senhor trate com este homem, com esta mulher, com estes jovens, casais, famílias. E que essa palavra, Jesus, seja uma palavra para nortear a vida destes irmãos, tanto estes que aqui estão, quanto estes que me assistem agora, aonde quer que eles estejam. Espírito Santo, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoe, meu Deus, aqueles que se encontram desorientados. Dê a eles, meu Deus, o rumo certo na vida. Coloque a paz, a alegria no coração. Que esta pessoa, meu Deus, não venha cometer aquilo que ela está pensando em cometer de errado, mas que ela continue sendo fiel ao Senhor, a sua casa, a sua família, a sua obra. Poder de Deus, eu os coloco em tuas mãos, e na certeza, Deus, desta bênção, eu te agradeço para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Amém e amém, Jesus. E todos aqui digam graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor, mas bem forte, igreja, que é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém, Jesus. Está aí o recado para você. Agora é aquilo que eu te falo todo final de reunião. Coloque em prática a palavra de Deus. Você encontrou essas pessoas que querem implantar dúvida? Olha, não há comunhão entre nós dois. Por quê? Mas, pastor, às vezes a pessoa é um homem de Deus. Nem todo mundo que está em igreja é de Deus. Esse negócio de eu vou na igreja, isso para mim é a coisa mais vaga do mundo. Ir à igreja não quer dizer nada. Mais uma vez, a árvore se conhece pelos... Eu não ouvi, igreja. Frutos. E a boa árvore? Pelos bons frutos. Amém? Uma pessoa é de Deus quando ela produz frutos para o Espírito.